Começou? Olá, tudo bom, pessoal? Meu nome é Flaviana, como eu já me apresentei anteriormente na primeira aula. Nós teremos hoje a nossa primeira aula com conteúdo, né, de religião. Aula 1. Religião, desenvolvimento humano, ser adolescente, a adolescência. Olha, nós sabemos que essa fase é uma fase diferente da que vocês viveram, que foi a infância. E aí nós vamos conhecer um pouco dessa fase, saber o que é ser um adolescente, saber ser o que é uma adolescência. E nós sabemos que são muitas transformações que esse período traz para a vida de cada um, e nós vamos conhecer um pouquinho desse assunto a partir de agora. Nós temos aí, vocês estão vendo na tela, as fases da adolescência. Porque todo mundo, assim, a maioria das pessoas acham que a adolescência é um período único. Existe uma única adolescência e aí você não vai passar por fases dessa adolescência. E vocês estão vendo aí que é diferente. Existe o período da pré-puberdade, da puberdade e da pós-puberdade. Eu gostaria que vocês olhassem para essa gravura que está aí ao lado. Olha, nós sabemos que para a borboleta se transformar nesse ser lindo, né, maravilhoso, ela passa por transformações. Vejam só, lá no início da vida dela, ela é uma largata. Olha aí o casulo, né, onde ela fica maturando para depois sair desse casulo e ter as suas etapas, as suas fases de transformação. Estão vendo aí, ó? Então, assim acontece conosco também. Nós passamos pela fase da infância, vamos dizer aqui que a nossa infância é aquela lagartinha. Depois a gente passa por esse período do casulo, que no caso seria a pré-puberdade, que a gente não sabe muito bem quem somos, para onde vamos. É uma fase um pouco complicada. E daí por diante, nós podemos considerar que é a fase da puberdade e a borboleta toda linda, colorida, maravilhosa, seria a fase da nossa vida, a fase da pós-puberdade, que é a fase da nossa juventude, tá certo? Então, o que é que eu, como professora de religião, o que é que eu espero que vocês aprendam com essa aula, certo? Eu quero que vocês percebam a habilidade, né, a habilidade dessa aula é perceber as mudanças físicas, emocionais na adolescência, como algo natural do desenvolvimento humano. Nós sabemos que existe Bom, pessoal, como eu estava falando, né? Esse desenvolvimento, todo ser humano, ele passa por isso, por essa transformação, a não ser que aconteça que ele morra antes de chegar nessa fase. Mas se a pessoa está na fase adulta, ela já foi uma criança, ela já foi um adolescente e agora é um adulto, né? E eu quero também, nessa aula de religião, trabalhar com vocês essa competência. Qual é a competência? Saber que o ser humano tem um ciclo vital e que cada etapa desse ciclo tem características próprias. Então, assim, nós vamos ver a partir de agora quais são essas características. Ó, vamos começar sabendo o que é a adolescência. O que é a adolescência? É uma etapa intermediária de desenvolvimento. Porque o que é que vocês entendem como intermediária? Intermediário, o nome já diz, né? Inter é entre, né? Antes de chegar a tal ponto, eu passo por essa interfase, né? Ainda não é a fase completamente dita. Então, nós temos a infância, aí nós temos o inter, que vocês estão vendo que é essa setinha aí, que é a adolescência até você chegar na fase adulta.
como é a adolescência? Aí eu poderia, se eu fosse abrir aqui o áudio, pedir a participação de vocês, vocês iriam me dar várias definições, de acordo com o que vocês acham que é ser adolescente. E todas elas vão estar corretas. Porque, assim, se você disser assim, a adolescência é um período muito bom, é um período de transição, é um período alegre, é um período triste, aí tudo isso vai ser verdade, porque a adolescência é caracterizada como uma fase do ser em formação. Então, assim, é o período da nossa vida do qual nós mais aprendemos e nos formamos como ser humano. Por exemplo, o adulto que eu sou hoje, ou que várias pessoas que vocês conhecem são hoje, foi construído no período da adolescência. Foi fruto desse período, né? É um período de muita transformação, mas é um período também de muita aprendizagem, se você souber aproveitar. Então, o que acontece com cada um de nós quando entra nesse período da adolescência? Eu estou dizendo cada um de nós porque eu já fui, né? Vocês ainda estão sendo ou vão ser. No caso, eu já fui, por isso que eu me incluo nesse nós aí. Mas vocês estão vivendo essa fase. Uma hora, o adolescente ele está extrovertido. O que é isso? Ora, ele quer ganhar o mundo, ele está alegre, descontraído, cheio de amigos, de assuntos, né? Está naquela euforia de amizade, de tudo. Né? Nessa hora aí é muito bom. A gente caracteriza fulano, fulano é muito alegre, ela é gente boa, ele é um cara legal, e por aí vai. Outra hora, introvertido, e aí? Aí uma hora quer ficar trancado no quarto, triste, distraído, não quer ver ninguém, introspectivo, irritado, mandando o irmão menor sair da frente dele, dizendo à mãe que não quer conversar com ela, encrencando com todo mundo. Tem gente que passa por isso. Tem gente que sente isso aí, mas não tem coragem de externar. Não expõe os seus sentimentos, né? Fica mais retraído. Mas tem gente que, como diz o ditado, chuta o pau da barraca e nessa fase é uma fase muito complicada. Uma hora ele se sente independente, ora se acha dono do próprio nariz. Ele adota essa filosofia. Ninguém se meta na minha vida, por favor, que na minha vida quem manda sou eu. E aí a gente sabe que não é bem assim. Ele tem independência para resolver algumas coisas sobre a sua vida pessoal. O adolescente, ele tem essa independência, né? Mas não é independente totalmente, porque tem coisas que ele não entende, tem coisas que ele não tem a maturação ainda, e por isso precisa do auxílio de algumas pessoas, né? E nessa fase a gente tem que compreender que nós não somos totalmente independentes. E tem hora que se sente dependente, e aí entra a questão da autoestima, viu, pessoal? Tem adolescente que desenvolve uma autoestima muito baixa, e aí isso traz consequências muito tristes para a vida deles. Por quê? Porque ele sabe que ele depende dos pais e dos responsáveis financeiramente, com o dinheiro, pela questão financeira, pelo dinheiro, para se vestir, para se alimentar, para ter lazer. E aí, se ele não tiver uma boa relação com os seus responsáveis, o que é que vai acontecer? Ele vai se achar impotente para resolver determinadas coisas. Então, assim, se alguém está passando por isso agora, algum de vocês estão passando por isso, saiba que essa fase é transitória, né? Que hoje você está dependente dos seus pais, ou dos responsáveis, ou dos avós, por exemplo, que eu sei que tem muitos aqui que estão me assistindo agora que vivem com os avós, mas isso é uma coisa passageira. Olha, você vai estar estudando, está fazendo a sua responsabilidade.
Logo, logo, quando você estiver na fase adulta, você vai ter uma profissão definida, você vai ganhar o seu próprio sustento e aí você não vai precisar se preocupar com isso, certo? A fase da adolescência também é uma fase que traz muitos conflitos, e são muitos, viu, pessoal? Muitos conflitos. Por vezes, ó, eles geram conflitos consigo mesmo e com os outros que estão próximos. Por exemplo, às vezes, o adolescente, ele tem um primo que ele é mais estudioso do que ele, e às vezes a família costuma comparar, você devia ser como fulano. Ou tem um amigo assim, um amigo que, vamos dizer, se destaca mais. Então, aí o que é que acontece? Essas comparações vão gerando conflitos no adolescente. E se todas as pessoas tivessem o conhecimento da psicologia da adolescência, da psicologia infantil, não faria esse tipo de atitudes, certo? Tem alguns momentos que a comparação ela é necessária, mas não o tempo todo, não para diminuir a pessoa, mas para fazer com que a pessoa ela reconheça o lugar que ela deve ocupar, para subir a autoestima dela e não para derrubar, entendeu? Outra fase da adolescência é que o adolescente ele passa por lutos e perdas, mas aí você deve perguntar, lutos? Será que a professora vai falar sobre o pai ou a mãe que morreu, ou o avô ou a avó que morreu? Não, eu não estou falando desse tipo de luto. Não é o luto de perder alguém, mas de perder a si mesmo. O adolescente ele passa por a fase de perder a infância. Você assistia televisão, e você gostava de desenhos, você gostava de animações, de videogame. Agora você não gosta mais, seus interesses são outros. Aquela roupa que você vestia, se é menina, gostava daquele vestidinho cor-de-rosa, tiara, não quer mais, eu quero jeans, eu quero um tênis legal, eu não quero não quero arrumar o meu cabelo do jeito que a minha mãe arrumava. Tem meninas que gostam de maquiagens, tem outras que não quer de jeito nenhum maquiagem. Aí tem menino que a mãe vestia ele todo formalzinho, com a camisa social, enquanto pequeno. Agora ele quer um Juliette, ele quer andar de croque, e por aí vai. Entendeu? Ele está construindo a sua personalidade. E construir a sua personalidade passa também pela fase de se descobrir, de saber o que é que você gosta, de como você gosta de se vestir. E aí, esse luto, essa insegurança. Por isso que o adolescente, eu vou contar um fato engraçado para vocês. Tem um aniversário para ir. Ele coloca 6 roupas em cima da cama para escolher a roupa. Ele experimenta todas as 6. No fim, ele termina indo para o aniversário com uma roupa que estava lá dentro do guarda-roupa. Entendeu? Essa é a insegurança. De como vai se apresentar diante dos outros. Será que vão me achar bonito? Será que vão me achar descolado? Será que vão me achar legal se eu vestir essa roupa? Então, assim, essas inseguranças vão surgir, se não surgiu ainda na vida de alguns, mas vai surgir ainda, certo? E outro fato assim que eu gostaria só de reforçar, o luto pela perca do corpo, o corpo infantil. Então, eu era uma menina que eu não tinha muitas formas, meu corpo não tinha muitas formas. Um menino, minha voz não oscilava, agora minha voz uma hora fica grossa, outra hora minha voz fica fina, e aí essa perca, eu vou perder o meu corpo infantil para adquirir um novo corpo, e isso é um luto, tem pessoas que sofrem muito com isso. Então, além disso, acontece a questão da não aceitação. Tem pessoas que demoram mais chegar nessa fase da puberdade, ficam com um comportamento infantil, justamente porque não se aceita
não se aceita. Então, ainda fala fininho, ainda tem aquela transição. Uma hora eu quero desenho, outra hora eu quero uma série de adulto. Eu estou naquela transição, eu não sei bem, eu não aceito muito bem ainda, certo? A questão das amizades. Aquele amigo, de repente você tinha aquele amigo que você só vivia com ele. Você era grudado nele, ele vivia indo dormir na sua casa, a menina também, e aquela pessoa inseparável. De repente, aquela pessoa não tem mais o mesmo lugar na sua vida. E aí é uma perca, viu? Uma perca, é um luto. Você começa a perder aquela pessoa que você tinha como melhor amigo. Em consequência disso, é a mudança intelectual. Por exemplo, às vezes é uma pessoa que não tem os mesmos interesses que você. E aí você começa a perceber um monte de defeito naquela pessoa. Diz, não sei como foi que eu consegui conviver com fulano desse tanto de tempo. E aí você vai, se afasta dessa pessoa. Quando chega na fase da maturidade, você começa a sentir saudade daquele seu amigo de infância, porque você já está com a mente formada, e aí você já entende que o outro ele foi importante também na sua vida, que ele tinha o seu jeito e que você tinha o seu jeito e ele tinha o jeito, né, dele. Então, assim, isso é normal da adolescência, certo? A relação com os pais irresponsáveis. A pessoa que você confiava e era sempre gentil não tem mais as mesmas atitudes com você. Não tinha as mesmas atitudes com você. Sim, a relação, como eu estava falando, né? A relação dos pais e responsáveis. Os pais, na infância, é aquela pessoa que provê tudo. Provê a alimentação, provê o cuidado. É aquela pessoa que a criança ela tem os pais como uma das pessoas mais importantes da sua vida. De repente, quando vira adolescente, o que é que acontece? Não vê mais os pais dessa forma. Acha os pais chatos, intrometidos, super protetores. Começa a ver aquela figura materna, aquela figura paterna como um verdadeiro inimigo. Mas por quê? Os pais também, eles mudam o comportamento. Se eles tinham esse comportamento de proteção, de fazer tudo pela criança, ele vê que o filho dele está crescendo, a filha dele está crescendo. E aí ele também precisa mudar de comportamento, porque senão aquela criança vai ser uma eterna criança e não pode. Também tem que crescer, tem que ter responsabilidade, tem que ter cobrança, né? Por isso, nessa fase, a mãe fica, vai escovar os dentes, você vai ficar cheio de cárie. E aí o adolescente fica com ódio, porque a mãe fica mandando escovar os dentes. Dormir cedo, porque o sono é bom para o crescimento, bom, né? Aí a mãe fica fazendo isso e o adolescente tem outros interesses, quer ficar acordado até mais tarde, assistindo, conversando e por aí vai. Outra questão é a aprovação pelos colegas. O adolescente, ele tende a fazer tudo para ser aceito no grupo. E aí onde é o perigo, viu? Porque se fazer tudo para ser aceito no grupo, muitas vezes envereda pelo caminho da droga, né? E a gente tem que ter esse limite da aprovação do grupo. A gente não deve fazer tudo para ser aceito, não. Pronto, agora nós vamos conhecer as fases da adolescência. Nós temos a pré-puberdade, puberdade e pós-puberdade. A pré-puberdade é o desenvolvimento acelerado do corpo. É aquela mudança que um adulto vê um pré-adolescente com 11 anos e quando passa 8 meses, está aquela menina, aquele menino com 12 anos, como a gente diz, um galalau, dá aquela esticada, né? Que fica muito parecido com o corpo mais de jovem, né? Aí tem a puberdade, que é essa fase mais complicada da adolescência, o lado emocional muito confuso, a oscilação de sentimento, como ódio, amor, é uma mistura, né?
essa fase aí que eu falei, tudo que eu falei até agora, a maioria das coisas foi dessa fase. E a pós-puberdade é a fase em que o adolescente deve mostrar responsabilidade diante das cobranças familiares e do meio social. É onde está a escolha profissional, porque é nessa fase que vai fazer o Enem, vai entrar na faculdade e vai reestruturar as relações amorosas, a formação da identidade. Então, é nessa fase que ele decide, vamos dizer assim, as coisas mais sérias da sua vida. É isso aí, acabou. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, certo, da aula, e eu estou aberta a qualquer participação de vocês, né? A aula já foi de 25 minutos. de 25 minutos, então, como a nossa aula ela tem um período maior, que eu estou com vocês de 9 às 10, né? E do pessoal da tarde, eu estou entre as 3 e as 4 horas da tarde. Então, ainda 25 minutos, ainda falta muito tempo para terminar uma hora, né? Então, eu estou à disposição de vocês, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, e prestem atenção no que eu vou postar logo após o vídeo, de atividades para vocês em relação a essa aula, tá ok? Muito obrigada pela atenção de vocês e logo, logo nos encontraremos. Um abraço fraterno a todos.